Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenhas com PH. Eu sou o Rafael com PH e a análise de hoje é de um filme do Cazaquistão. Esse filme ele provavelmente está para alugar online naquela plataforma Look, ou talvez você consiga na Amazon Prime, também para alugar ou para comprar. O nome do filme é Steppenwolf, o Lobo da Steppe, mas não é o Lobo da Steppe do Hermann Hesse, não é uma adaptação do livro, apesar de que o filme começa com uma frase do livro, né? E aí de repente tem essa ideia do conceito do livro. Mas esse filme daqui, que é dirigido pelo Adkan Yerzanov, é um filme. Assim, esse eu não sei como esse filme. Esse filme, quando ele for descoberto, né, Hollywood vai fazer logo um remake e esse filme vai virar um cult clássico, um clássico cult. Porque esse filme daqui é punk e é genial. E esse filme daqui, o que que acontece? A Tamara tá procurando seu filho desaparecido e ela ia numa cidade violenta. E, e aí ela pede ajuda, ela contrata esse ex-detetive que assim é um cara. Ele é um anti-herói, moralmente a moral dele quase não existe, né? Não é aquela moral, não é aquela integridade maleável. Ele é mal o filme todo, assim, não mal, mas ele é escroto. Ele é escroto e ele faz. Ele é assim, na verdade, ele é um cara que faz tudo para sobreviver. Tudo. Tudo. Até no começo do filme, que o filme é porque eu não quero dar spoiler, mas o filme começa com a situação e aí a casa, as coisas viram, né? E ele se adapta na mesma hora. E assim, ele não se preocupa em assim, ele não tem. Eu acho que nem falo o nome dele no filme. Eu sei que ela Tamara tá procurando o filho dela, mas não tem nem essa coisa sabe, de falar o nome, coisas e tudo mais. Mas ele é um cara que, tipo assim, ele usa todo mundo. Por exemplo, ele passa o filme todo, né? ah, Porque logo ela quer achar o filho, e aí tem aquela coisa assim: se você me pagar tal. E aí tem as pessoas que ele tá devendo dinheiro, então eles estão indo com ela para tentar achar o filho dela. Mas assim, ele maltrata ela direto, porque a Tamara, ela é meio, ela tá em choque, mas que o filme ele trabalha ali num nível de surrealismo, uma coisa meio esotérica, porque o filme me lembra um pouco, o filme ele tem uma estética, ele tem um estilo, ele é uma mistura assim de neo-noir, né? Então ele tem um pouco uma vibe tarantinesca dos diálogos, dos personagens, né? Ele tem aquela violência ali de Scorsese com o Nicholas Winding Refn, que fez o Drive, que foi o cara que meio que popularizou esse neo-noir, né? Que tem a trilha sonora pontual, às vezes, sintetizadores, tem o rosa, o lilás, aquelas cores estouradas, sabe? E personagens monossilábicos e tudo mais. Então, e aí o filme lembra muito o Mad Max original, porque o Mad Max original, ele ainda não é pós-apocalíptico, né? O Mad Max 2 aí já é o futuro pós-apocalíptico, mas o Mad Max 1, se você lembra, ele a cidade ali, né, começa a ficar aquela violência solta, mas sem ter um contexto, né? Mas a violência tá por todo. Aqui também tá assim. Então você nem tem aquela coisa tipo assim, isso é o futuro, é o presente, é o mundo real, entendeu? Porque tá todo mundo se matando, tá tendo insurreição na cidade, mas não tem nada assim pontuado, tipo, se a política, se o governo caiu, se não sei o que, se é presente, se é futuro. Então, assim, aí a Tamara, ela tem essa coisa dela tá em choque, mas ela é tratada como se ela fosse, como se ela tivesse no espectro, como se ela fosse estúpida. Então o detetive tá o tempo todo batendo nela, qualquer coisa que ela fala, e tipo assim, eu tô te ajudando, quero achar teu filho. Aquele corpo ali no chão é uma criança, vê lá, vê se é teu filho. Aí às vezes ela tá falando alguma coisa,
Mas aí ele vai, cala a boca, dá um soco na barriga dela, dá um soco nela, dá um tapa. Aí teve até um cara que chegou e falou assim: pô, por que você tá batendo nela? Ele foi, deu um tapa no cara. Ele é assim o tempo todo. Todo mundo que cruza o caminho dele, ele tiver a oportunidade de matar, ele mata. Não de maneira cruel, tipo assim, vou matar com. Mas assim, aconteceu alguma coisa, a escolha dele é isso e matar, ele mata. Você, eu. E aí, então o filme assim. E é aquele filme que você não sabe como o filme vai terminar, sabe? Não é um filme que tem aquela narrativa, aquela estrutura que te leva pelo, né, aquela jornada do herói, ou qualquer filme de detetive, filme que você sabe que vai acontecer algumas coisas em determinados pontos do filme, sabe? Quando você vê muitos filmes, você sabe mais ou menos, né? Quando você assiste um filme do Jason Statham, quando você assiste um filme do Tom Cruise, ou um filme de super-herói, você sabe que tem algumas coisas que vão acontecer em determinados momentos. Não necessariamente que eu esteja falando que esse filme é melhor do que os filmes americanos ou tudo mais, mas esse filme especificamente, a maneira como o diretor fez, você fica vendo o filme e tudo pode acontecer a qualquer momento, né? É, então, assim, o filme assim, é um soco no estômago, mas é um filme que entretém, ele tem essa violência visceral, o final, assim, faz, faz muito sentido dentro da psicose dos personagens envolvidos. Tem muita coisa cultural ali, né? De também assim de torturador, desses países que às vezes tem cidade sem lei, sabe? Então tem muita revolta, insurreição acontecendo, pessoas se matando assim diferença de regime, de tribos e tudo mais. A fotografia, né? E tem essa coisa porque é ali o Cazaquistão, então é, tem o deserto, tem as montanhas. Mas o filme é muito. E aí o filme tem essas coisas engraçadas, mas é aquele engraçado tarantinesco, engraçado, né? Em cima da violência e tal. Então não é aquele engraçado, tipo, rindo, mas você vê que o personagem é insano, né? O protagonista mesmo tem umas coisas que ele fica repetindo, né? Às vezes ele fica dançando assim, ele faz um movimento, aí ele fica do nada, né? E ele fica repetindo isso em alguns momentos depois. Você vê que o cara não tá puro, ninguém tá puro ali. E aí, assim, depois o filme faz uma ponta, chega ali no final, é legal que é satisfatório, que você entende por que ele tá ajudando ela, mais ou menos, né? Porque ele, ele inicialmente ele decide ajudar mais para se ajudar do que para ajudar ela, mas chega um momento que as coisas se alinham, né? E aí você descobre uma camada a mais. Mas não é um personagem que eu diria que se redime ou que tem aquela estrutura americana onde ele vai de vilão a herói ou anti-herói. Ele fica o tempo todo, até o final, você pode taxar ele como um anti-herói ali. Não vou dizer vilão, mas às vezes é um vilão onde os vilões são piores ainda, entendeu? Porque tem filmes assim, o Hannibal Lecter, por exemplo, ele é um vilão, mas se você viu aquela série, né, Hannibal, as pessoas que ele caçava, que ele ajudava a caçar, eram piores do que ele. Então, você meio que torcia por ele, mas ele não era um anti-herói ou um herói, ele é um vilão. Então aqui tem mais ou menos isso, né? Esse filme é genial. Esse é aquele filme que logo ele vai, sabe, ganhar mais destaque assim que ele estrear, né? Porque como ele tá para alugar ou para comprar nos streams, então ele fica menos acessível. Quando ele se tornar mais acessível, quando o Hollywood descobrir esse filme, filmão. Ele tá ali junto com aqueles filmes, né, Drive, essas coisas assim, esses filmes clássicos, neo-noir, esses filmes violentos. Eu recomendo muito, se você conseguir achar, né, se essa for sua vibe também, né? Novamente, neo-noir, né? Tarantino, também o cinema coreano, tipo, filmes assim como Eu Vi o Diabo, né? I Saw the Devil, que é um filmão,
que até é o mesmo ator que está fazendo agora No Other Choice, que vai estrear, que também está concorrendo a um filme Oscar Internacional, a Única Escolha, que depois, se possível, vou fazer uma resenha, porque ele é baseado no livro O Corte, que virou um filme, né, chamado Le Couperet, um filme francês lá de 90 e pouco, que é genial. E aí agora tem essa nova versão, mas é baseado no livro, né? É um remake do filme francês. Então, se você gosta desses filmes, cinema coreano, Tarantino, Neo Noir, Drive, Nicholas Winding Refn, o cinema dele, as séries de TV, os filmes que ele fez, Pusher e tudo mais, esse tipo de violência, especialmente se você viu Pusher 1, 2 e 3, que estava disponível no MUBI, se você gosta desses filmes, é um prato cheio para você, né? Obviamente é um bom filme, mas não é para todo mundo. Então, mas eu vi esse filme, eu falei, eu tinha que fazer a resenha, sabe, indicar aquela coisa obscura que ninguém conhece, né? Ou que quase ninguém conhece. É isso que eu quero para esse canal, então por isso que eu estou fazendo a resenha desse filme. Então, Lobo da Espécie, da Steppe, Lobo da Steppe, né? E depois eu vou aproveitar e eu vou ler o Lobo da Steppe do Hermann Hesse para fazer a resenha dele, né? Então é isso, pessoal. Se você gostou, dá aquele like, se inscreve no canal, compartilha, comenta e até a próxima. Obrigado por ter assistido. Tchau, tchau.